Bem-vindo ao projeto Cálculo ao seu alcance. Nesse vídeo nós vamos ver limites no infinito e também limites infinitos. Bom, aqui a gente vai ver as várias possibilidades. Eu posso ter o limite de uma função f de x quando x tende a mais infinito, tendo como resultado menos infinito, um certo número k qualquer, ou mais infinito. Também vou ter exercícios em que x tende a menos infinito. Então, ele assume valores cada vez menores, muito negativos. E o resultado também pode dar menos infinito, um número k qualquer, ou mais infinito. E nós temos o limite da função quando x tende a um certo número a, que é o caso mais comum que a gente está acostumado. Mas isso também pode ter como resultado menos infinito, ou um número k, ou mais infinito. Então, a gente tem aqui 9 possibilidades para a gente discutir. Vamos dar uma olhadinha aqui na primeira possibilidade, número 1 lá em cima. Limite de x tendendo a mais infinito e a resposta é menos infinito. Vamos ver isso tudo graficamente para fixar os conceitos e as ideias. O que a gente tem aqui? O x está tendendo a mais infinito. Então, é como se eu começasse a pensar em valores de x ainda um pouco pequenos e, aos poucos, eu vou pensando em valores de x cada vez maiores. E o que eu percebo é que quando eu peguei um valor de x um pouco maior, ali perto da bolinha verde o x é mais ou menos um menos 3, na laranja já é perto de 2, então o valor de x cresceu. E o que aconteceu é que a bolinha caiu, né? O valor da função ficou menor. Essa reta é infinita, claro, né, desse gráfico. Então, quanto mais à direita, quanto maior o valor de x que eu imaginar, mais para baixo vai estar. As bolinhas vão... Acaba a tela, mas não acaba a reta, né? Por isso eu posso realmente dizer que quando eu tomei valores de x cada vez maiores, né, quando x tendeu a mais infinito, isso ficou cada vez menor, ficou tendendo a menos infinito. Esse mesmo gráfico serve para a gente pensar no caso 6. O caso 6 está no segundo bloco, né, é o último, quando x tende a menos infinito e a resposta dá mais infinito. Porque é só pensar de trás para frente agora, como se eu começasse na bolinha vermelha, um valor de x alto, ali perto do 7, e eu agora vou tomando valores de x cada vez menores, porque x tende a menos infinito. E eu estou vendo que conforme eu faço isso, a função vai ficando mais alta, né? Da vermelha vai para a laranja, da laranja vai para a verde. Então, isso é um caso também em que quando o x tende a menos infinito, o limite vai para mais infinito. Agora vamos dar uma olhada no caso 3, que o x tende a infinito e a resposta é mais infinito também. De novo, a gente tem um caso simples com uma reta. Começando aqui num valor de x pequeno, ali ele está perto do menos 3, e aí depois eu pego um valor de x maior, eu percebo que ficou mais alto. E isso é uma situação parecida com as anteriores, né? Quanto maior x, mais para cima vai ter essa reta. Então, é um caso em que o limite da função, quando x tende a mais infinito, é igual a mais infinito. O caso 3. De novo, ao caso 4. O x tende a menos infinito e a resposta é menos infinita. Dá para aproveitar o gráfico porque é só pensar de trás para frente. É como se eu começasse na laranja, um valor de x um pouquinho maior, e quando eu vou diminuindo o valor de x, o x vai tendendo a menos infinito, eu estou vendo que essa função está ficando cada vez mais para baixo. Então, ela tende a menos infinito. Esse gráfico também serve para a gente olhar o caso 8, que é o caso que é o único caso desses 9 aí que não tem a ver com infinito, né? É aquele limite normal. A gente começa num certo valor de x, aí vai aumentando, vai ficando cada vez mais perto. Aqui nesse caso a gente está cada vez mais perto de 1, né? X está tendendo a 1. E a gente vê que f de x está tendendo a 2. Então, x está tendendo a um númerozinho a, que nesse caso é 1. E o f de x teve como caso limite ficar cada vez mais perto do 2,
que também é um número, é o k, nesse caso, 2. Vamos ver agora o caso 2, aí já é mais interessante. Eu vou usar esse gráfico aqui para ver a situação em que x está crescendo sem parar, x com valores cada vez maiores, só que a função ela vai meio que convergir para um certo número, que nesse caso vai ser o número 1. Então vamos lá. Eu começo aqui com um valor de x ali perto do 1, mais ou menos, né? Deve ser um 0,9. E o f de x está ali quase no 5. Se eu pego um valor de x agora um pouquinho maior, ainda nem chegou no 1, né? Está ali 0,99 talvez. F de x já caiu bastante, já está ali perto do 3,5. Se eu pegar um valor de x um pouquinho maior, eu estou andando para a direita, só que bem pouquinho, agora está mais perto do 1. Talvez seja exatamente 1. Eu tenho a altura do meu gráfico, o f de x, o f de 1, igual a 2. E ficou mais baixo ainda. Agora, continua aumentando o valor de x. X igual a 1,7, mais ou menos. Caiu. No início, a gente aumentava muito pouquinho o x e já dava como resposta uma queda muito forte do y. Agora, ficou meio a meio, né? O tanto que eu andei para a direita foi o que eu andei para baixo. Está proporcional. Quando eu aumento mais ainda o x, e dessa vez eu aumentei bastante, né? Do 1,8 foi lá para quase 3, eu tive como resultado uma variação no y pequena. O y não mudou tanto, era ali perto de 1,3 e está em 1,1 talvez. Agora eu aumentei bastante o x, dei um salto lá para depois do 5, e o que eu tive como resposta foi uma queda muito discreta, muito pequena, da altura dessa função. Então parece que aumentar o x está dando como resposta quedas cada vez mais fracas no y. E eu não vou passar disso. Essa linha aqui, mais ou menos no 1, a gente chama de assíntota horizontal. Por mais que eu aumente o valor de x, x igual a 7, 70, 100 mil, nunca vou passar dessa linha vermelha e nunca vou tocar. Né? Eu desenhei a linha vermelha um pouquinho abaixo do 1 para não ficar ruim o desenho, mas ela é no 1, na verdade. Né? Então, essa é uma função que, quando o x cresce indefinidamente, o valor dela vai se aproximando muito do 1. Então, eu vou dizer que o limite dessa função f de x, quando o x tende a mais infinito, é igual a 1. No caso 2 ali, o nosso k é 1. Né? Então, isso é um caso muito comum, muito importante nos limites no infinito. Vamos ver o caso 5 agora. Agora o x vai cair demais, né? Porque x tende a menos infinito. Posso pegar esse gráfico aqui. Se você olhar bem, você já vai perceber que tem uma assíntota horizontal ali na altura do 2, né? Do y igual a 2. Mas vamos lá. Começo com um certo valor de x. X está ali no 2, mais ou menos. E o y deu 5, mais ou menos. E quando eu pulo para um x bem menor, a função cai bastante. Mas pela inclinação eu percebo que não vai adiantar agora diminuir muito o x, porque vai continuar ali mais ou menos na altura do 2. De novo, é uma assíntota. E eu vou dizer que o limite dessa função, quando o x tende a menos infinito, é igual a 2. O caso 7. Vamos raciocinar graficamente. Eu comecei com um x que é ali, talvez um 3,8, mais ou menos. E eu vou tentar calcular aqui o limite dessa função quando o x tende a 6. Então, eu vou sucessivamente pensar em valores cada vez mais próximos de 6. Então, o x começou ali no 3,8, vou aumentar ele um pouquinho. Agora já está em 4, alguma coisa o x. A função caiu pouco, deve estar no 3, mais ou menos. Agora eu vou aumentar mais.
Agora o x já está quase no 6. O que acontece se eu ficar ainda mais perto do 6? Veja, eu não posso pensar em x igual a 8, igual a 10, porque a minha intenção aqui é calcular o limite dessa função quando x tende a 6. Então, eu vou pegar números muito próximos do 6, 5,99, 5,9999. E está claro que quanto mais perto do 6, mais para baixo vai estar a função. Essa é uma função que decresce infinitamente quando eu me aproximo demais do 6. Por isso eu vou dizer que o limite dessa função, quando x tende a 6, é igual a menos infinito, que é o caso 7 ali. E aqui a gente vai ter uma assíntota vertical, né? Ou seja, essa função ela foi andando para a direita, e na verdade ela continua andando para a direita, ela não para de crescer, só que ela cresce infinitesimalmente. E não vai passar dessa linha assíntota do 6, certo? Nosso último caso. O x vai se aproximar de um certo número, e a resposta vai ficar cada vez maior, vai tender a mais infinito. Vamos usar essa função aqui. Ali a ideia é calcular o limite dessa função quando o x tende a 2. Mais exatamente, x tendendo a 2 pela esquerda, né? Então, começo com valores arbitrários de x. Peguei um x ali, mais ou menos ali, menos meio, talvez. E fui pegando valores maiores. Agora eu já peguei um x que é ali perto de 1, alguma coisa, aumentou um pouquinho. E se eu pego um x mais perto do 2, esse resultado já subiu muito, já está ali na altura do 8. Quanto mais perto do 2, pelo desenho da função, a gente percebe, mais vai crescer. Então, quando eu me aproximo infinitamente do 2, 1,999, essa conta vai crescer sem limite, vai crescer indefinidamente, vai tender a mais infinito. Aqui, de novo, um caso de assíntota vertical. Não vai passar do 2, né? Bom, aqui vamos ver um caso que é o mais algebricamente, né, agora, saindo um pouquinho da parte gráfica. O caso mais emblemático desse tema, que é a função 1 sobre x. Como a gente resolve isso? Qual é o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito? Bom, a gente pode fazer de modo aritmético o que a gente estava fazendo graficamente. Não é assim que resolve, tá? Na prática, a gente já vai guardar esse resultado como pode-se dizer que é um pequeno teorema, é um resultado, né? E depois você só faz outras manipulações. Então, enfatizando bem, a gente não resolve limite fazendo essas continhas, mas para pegar a intuição vale a pena. Então, eu quero estudar essa função 1 sobre x para valores de x cada vez maiores. Eu comecei com um valor de x bem pequenininho, 0,01. Só que 1 sobre 0,01 é igual a 1 sobre 10 a menos 2, né? Porque 0,01 é 10 a menos 2. E por propriedade de potência, esse 10 a menos 2 sobe na forma de 10 ao quadrado. Então, isso dá 100. Se eu pegar um valor de x agora um pouquinho maior, x igual a 0,1, eu vou ver que, pelo mesmo raciocínio, vai diminuir a resposta. Em vez de 100, agora vai dar 10. E eu continuo aumentando o valor de x, o resultado continua diminuindo. X agora já está em 10. E a resposta é 1 sobre 10, que é 0,1. Conforme eu vou fazendo isso, eu vou percebendo que o resultado dessa conta vai ficar cada vez mais perto de zero. Não vai ficar negativo, não vai para o menos, não vai nada. Ele vai convergindo para o zero. E é o que a gente diz, que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. Esse é o gráfico dessa função no primeiro quadrante, né? Claro que para x negativo ela também tem um gráfico simétrico no terceiro quadrante. Bom, então quer dizer que a gente pode dizer que f de mais infinito é igual a zero? Aqui tem uma sutileza conceitual.
mais infinito não é um número. O infinito não pertence ao conjunto dos números reais. Não é certo escrever isso. O infinito não é um número ao qual a gente chega e faz a conta. O infinito é uma ideia, é uma tendência, é um crescimento, é uma percepção dinâmica, né, de uma conta que, se for feita sucessivas vezes, assumindo valores cada vez maiores para o x, ela pode ou não convergir para algum resultado, vai ter algum comportamento. Então a gente não escreve isso não, tá? A gente escreve que está ali, que o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero. Vou fazer aqui 3 exercícios fáceis, só para a gente comentar como é que costuma ser isso na prática. Esse primeiro, eu quero calcular o limite, x tendendo a 1, dessa função aí, 1 sobre x menos 1 ao quadrado. O que você vai fazer é substituir, simplesmente, não tem problema. Então você vai pegar x e vai substituir por 1. Então x menos 1 vira 1 menos 1. 0, 0 ao quadrado é 0. Então a gente tem aqui 1 sobre 0. E 1 sobre 0, a gente já viu que é infinito, certo? Mas vamos com cuidado, porque em limite é sempre bom ver pela direita e pela esquerda. Então coloquei esse exemplo aqui para a gente ver um detalhezinho que é o seguinte. Quando o x tende a 1 pela direita, ele está assumindo valores que são sempre um pouquinho maiores do que 1. Na vizinhança à direita do 1, a gente tem números do tipo 1,01. Quando eu faço essa conta, 1,1 menos 1, dá positivo. Então, 1 pela direita menos 1 dá 0 pela direita. E agora, se eu posso fazer a conta, 0 pela direita ao quadrado é 0 pela direita. E aí sim eu caí naquele caso, 1 sobre 0 mais infinito. Quando eu pego pela esquerda, o raciocínio é igual, eu substituo, só que 1 pela esquerda são números do tipo 0,99. E 0,99 menos 1 dá um pouquinho negativo. Então o que eu tenho agora é o 0 menos, é o 0 pela esquerda, que é um número negativo. Se essa função não estivesse ali com aquele termo ao quadrado, isso poderia gerar uma situação especial. Mas nesse caso, como está ao quadrado, um número um pouquinho negativo, menos 0,00 alguma coisa, ao quadrado dá positivo. Então acaba sendo o mesmo 1 sobre 0 mais, que realmente dá mais infinito. Então realmente esse limite é igual a mais infinito. Isso aqui é uma segunda situação muito comum em limites de um modo geral, que são essas frações algébricas e que para resolver a gente tem que saber fatorar expressões. Não tem jeito, tem que saber. Vou assumir que você lembra como é que faz isso. Então aquele numerador fica x menos 2 vezes x mais 4. E o denominador x menos 2, x mais 2. Acontece que a gente está calculando o limite quando x tende a menos 2. Pela esquerda, mas enfim, x está muito perto de menos 2. O que significa que o x não é 2. O x está muito longe do 2. Seria um problema o x ser 2, porque eu não posso simplificar. Para x igual a 2, simplificar significa dividir por 0, né? 2 menos 2 dá 0. Então, essa simplificação ela não é correta quando x é igual a 2. Mas como não é, como x é mais perto do menos 2, está bem longe do 2, então eu posso fazer essa simplificação. E aí sobrou aquilo. Agora eu resolvo esse limite normalmente, é só substituir. Menos 2 mais 4 ali em cima e menos 2 mais 2 embaixo. Sendo que em cima não está muito longe da fronteira dos negativos e dos positivos, né, que é o zero. Então, o fato dele estar tendendo a menos 2 pela esquerda não significa nada. Mas, aqui embaixo, sim. Porque menos 2 pela esquerda é um número um pouquinho menor do que 2. Então, é tipo menos 2,1, digamos. Ele está mais à esquerda, né, do menos 2. Então, essa conta aí embaixo
ela é muito próxima de zero, só que é próximo de zero pela esquerda, um número um pouquinho negativo. Isso dá menos infinito. O último caso que a gente vai ver aqui, sempre bem simples, é um exemplo do bom senso que a gente costuma ter que usar de vez em quando também nesse tipo de exercício. Parece que eu estou me contradizendo, né? Acabei de enfatizar que o infinito não é um número e eu simplesmente substituí como se fosse um número. É um abuso, não é muito preciso, mas a gente faz isso para organizar o raciocínio. A raiz quadrada de um número muito grande, ela é muito grande também. Isso é um bom senso, digamos, né? Então, a gente tem 1 sobre mais infinito, que dá zero. Bom, existem muitos exemplos interessantes, mas para o vídeo não ficar longo demais, a gente vai parar por aqui. Eu agradeço por ter assistido a um vídeo do projeto Cálculo ao seu alcance.